A gente cresce acreditando que a vida é uma linha reta. Nasce, cresce, estuda, trabalha, conquista algo grande e aí sim você chegou lá, como se existisse um ponto final, onde tudo faz sentido, onde todo o esforço vale a pena, onde você finalmente pode respirar e dizer, pronto, venci. Mas Himmel é o lembrete de que isso é mentira. A verdade é que o destino é só uma ilusão confortável, um aceno distante, um dedo apontado para um lugar que não existe. O que existe mesmo é o caminho, e Himmel é o cara que entendeu isso antes de todo mundo. Dizem que Himmel era um herói, mas ele mesmo sabia que isso não era verdade. Ele era um falso herói. Quando o Rei Demônio caiu, quando o mundo inteiro celebrava, quando as pessoas cantavam louvores ao seu nome, ele sabia que não foi ele quem levantou a espada no final. Mas Himmel não desistiu do papel. Ele não jogou a responsabilidade fora. Não se afastou da chama que o chamava. Ele não era o escolhido, mas escolheu continuar. E isso é mais heróico do que ser predestinado. Porque ser herói quando todo mundo te chama de herói é fácil. Difícil é ser herói quando você mesmo sabe que não é. Enquanto o mundo inteiro esperava a derrota do Rei Demônio, Himmel estava ocupado, sendo humano. Ele ajudava a gente na rua, trocava a roda de carroça, resgatava gatos presos em telhados, consertava coisas pequenas, invisíveis. E um dia, foi perguntado para ele, por que você perde tempo fazendo isso? Um herói não deveria focar no grande? E Himmel responde com uma calma tão simples que chega a doer. Um herói não existe só para derrotar o mal maior, mas para ajudar mesmo nas coisas mais pequenas. Isso mostra quem ele era. Alguém que nunca deixou o destino engolir o presente. Alguém que nunca se achou grande demais para a importância do pequeno. Sabe aquelas memórias bobas? Aquela piada interna? A ser relevante demais para se lembrar? Himmel guardava cada uma delas. E ele fazia questão de criar mais. Quando se exploravam dungeons, todos queriam ir direto ao ponto. Achar o artefato, derrotar o monstro, concluir a missão. Mas Himmel, ele queria explorar tudo. Cada sala, cada corredor, cada canto sem sentido. Porque para ele, o caminho tinha mais valor do que o final. Ele não queria só cumprir um destino, queria viver a aventura. E quando finalmente derrotam o Rei Demônio, ele disse uma das frases mais bonitas da obra. Eu preferia uma jornada mais longa, cheia de bobeiras, do que uma jornada direta. Ele não falou isso por poesia, falou porque era a verdade mais profunda da vida dele. Himmel entendia algo que Friedrich não entendia na época, que o valor de uma vida não está em feitos grandiosos, nem em conquistas históricas, nem em legados que atravessam séculos. O valor de uma vida está nas pessoas que você toca sem perceber, nas conversas pequenas, nos atos que ninguém vê, nas gentilezas sem testemunhas. E é por isso que, mesmo sendo um falso herói, Himmel mudou o mundo. Não porque matou o mal, mas porque viveu o bem. Mas aqui está a parte cruel. Mesmo Himmel, o herói amado, o símbolo de uma era, vai ser esquecido. É dito na própria obra, em poucos séculos, ninguém vai se lembrar dele. Nem do rosto, nem do nome, nem das histórias. E sabe o que é mais trágico? Isso vai acontecer com todo mundo. Com você, com os maiores gênios da história. Com os artistas, com os governantes, com os heróis. Tudo vira poeira. Em 200 anos, você será só o nome numa pasta perdida. Em 500, nem isso. Em bilhões, nem terra vai existir. E isso destrói qualquer ideia de viver pelo legado. Que legado? A humanidade inteira cabe em um piscar de olhos cósmico. Você não vai ser lembrado. Eu não vou ser lembrado. Himmel não vai ser lembrado. E ainda assim, ele viveu com alegria. Porque ele entendeu que o valor da vida não está em ser eterno, está em ser presente. Himmel é chamado de falso herói. Mas o que isso significa de verdade? Significa que ele não é o escolhido. Não é o mais forte, não é o mais brilhante e não é o mais poderoso. Mas ele é o que não desiste. Ele é o que continua indo. Ele é o que assume o papel. Não porque o destino exige, mas porque alguém precisava assumir.
Ele se tornou herói mesmo sem ser o herói. E sabe o que isso ensina? Que você não precisa ser predestinado, não precisa ser perfeito, não precisa ser o melhor. Você só precisa caminhar. Himmel nunca viveu pela glória, nunca viveu pelo futuro, nunca viveu pelo legado que o mundo dava tanta importância. Mas tem um detalhe que muita gente confunde. Himmel era vaidoso. Ele passava horas pensando em qual pose ficaria melhor em uma estátua. Parece fútil, parece arrogante, parecia alguém que era obcecado em ser lembrado para sempre. Só que isso não era verdade. A vaidade dele tinha um motivo, e esse motivo tinha nome: Frieren. Himmel sabia que um dia o mundo o esqueceria. Sabia que, depois de alguns séculos, nada dele sobraria. Mas Frieren viveria por muito mais tempo. E enquanto ela vivesse, ele queria que ela lembrasse. As estátuas não eram para o mundo, não eram para o povo, não eram para a história. Eram para ajudar uma só pessoa. Porque ele sabia que Frieren não entendia os humanos, nem memórias, nem o peso do tempo. Deixou marcos, deixou rostos esculpidos, poses exageradas, sorrisos que pareciam teatrais. Tudo para que, quando ela olhasse para aquelas pedras frias, ela lembrasse da jornada deles, das conversas, das aventuras, das pequenas coisas que ela não percebeu na época. Até na sua vaidade, Himmel pensou na caminhada, e não na dele, na dela, porque ele sempre viveu para criar memórias, mesmo que nunca fosse estar lá para ouvi-las sendo lembradas. Então, deixa eu te perguntar com sinceridade, você está vivendo pela jornada ou pelo final? Pelas memórias pequenas ou esperando um grande momento milagroso? Pelo agora ou pelo um dia? Porque o um dia não chega, e quando chega, ele nunca é como você imaginou. A vida não é feita de ápices, é feita de caminhos. Himmel sabe disso, e Frieren aprende isso tarde demais. E você, vai aprender quando? Himmel nunca será eterno, nem você, nem eu. Mas isso não é triste, é libertador. Significa que você não precisa salvar o mundo, não precisa ser gigante, não precisa ser lembrado para sempre. Você só precisa viver de um jeito que faça sentido agora. Não viva pelas obras que vão ficar. Viva pelo que ninguém vai lembrar. Viva pelas memórias pequenas, pelos momentos silenciosos, pelas piadas internas, pelos laços invisíveis, pelas pessoas que você toca sem perceber. Se no final ninguém lembrar de você, tudo bem. Himmel também será esquecido. Mas enquanto viveu, ele foi feliz. E isso sempre foi o suficiente.